E aí galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Estou aqui para o primeiro vídeo do meu canal, que eu vou ensinar tutorial de manipulação do zero, como eu faço as minhas artes que eu posto lá no meu Instagram, tá? E eu quero pedir para vocês já se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para que a gente consiga atingir um número legal de galeras, porque eu percebi que muita gente não tem condições de pagar um curso, muita gente não tem condições de... não tem por onde começar. Então eu gostaria de liberar esse conteúdo gratuito aqui pra vocês, e mais intuito de ajudar mesmo. Então já se inscreve no Instagram, ó, eu tenho bastante arte legal que eu tô fazendo, e a mais votada foi essa daqui. Então eu vou ensinar pra vocês como eu fiz para chegar nesse resultado do zero na prática, e também vou ensinar para vocês um truque de ambientação de imagens que vai fazer com que você consiga ambientar melhor a sua imagem, para que você tenha um resultado melhor no final das suas artes. E por enquanto eu vou gravar dessa maneira, se aos poucos a gente vê como vai ficando e tudo mais, vamos fazendo adaptações. Então o primeiro vídeo vai ser esse aqui, eu vou trazer pra vocês, sem enrolação, como eu fiz essa arte. Então já se inscreveu, né, aqui no meu canal, é o primeiro vídeo que vai sair. Então bora aqui pro Photoshop. Eu vou ensinar pra vocês então como eu cheguei nessa arte aqui, que realmente é a minha favorita. Então bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um novo arquivo. Eu geralmente costumo criar, eu duplico o tamanho original do Instagram. Eu multiplico 1080 por 1080, quer dizer, eu somo, né? 1080 por 1080 dá 2160, e 1350 por 1350 e dá 2700. Então a gente vai nomear aqui água de coco aula 1. Geralmente eu crio com 72 de resolução, porque já tá bom. Eu vou criar aqui com background azul. Então pra quem quiser copiar é 7D, B de bola, E, B de bola, C de casa. O que eu fiz logo de cara? A primeira coisa que eu fiz foi procurar o produto, né, que eu queria trabalhar. Eu achei essa embalagem bem legal, que é essa embalagem aqui. Eu achei ela assim linda, as cores dela eu achei muito boa para poder trabalhar. Então vai ser com essa embalagem que a gente vai trabalhar, tá, pessoal? Eu não vou mostrar cortes de imagem, tá, aqui nesse vídeo, mas se vocês quiserem, porque eu já tenho elas aqui em PNG para facilitar meu trabalho, mas se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo para vocês, mostrando para vocês como técnicas de corte de imagem, com caneta, com laço poligonal, com a ferramenta varinha mágica. A gente faz uma gravação. Hoje é meu intuito mesmo ensinar vocês a fazer a tão sonhada manipulação de imagem de vocês e ajudar vocês a começar a ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi subir a imagem do coco, da água de coco. A segunda coisa foi subir o coco, né? Porque eu quero colocar lá dentro do coco. Então eu criei mais ou menos aqui um tamanho bacana para ela poder caber, né, aqui dentro. Aí você arrasta para trás. Essas imagens, pessoal, essa daqui eu peguei no Google, tá? Eu digitei o nome da empresa, eu peguei a imagem, só que assim, ela tá com uma qualidade legal, mas a gente vai ajustar para que não fica tão... não perca, né, tanta resolução na hora de postar. E essa aqui do coco, você pode encontrar em sites como PNG Wing, PNG Free. Tem vários, só você colocar água de coco PNG. Essa imagem aqui eu encontrei no banco de imagens Unsplash. Tem também o Pexels, tem Pixabay, tem vários bancos de imagem que você pode fazer a sua pesquisa. Eu vou passar uma coisa pra vocês, porque assim, a primeira coisa é o seguinte: quanto melhor o seu background, quanto melhor as imagens que você encontra, menos trabalho tecnicamente você vai ter para deixar essa imagem legal. Porque se você fazer uma boa composição aqui, aplicar o efeito que eu vou ensinar para vocês de ambientação, com alguns ajustes, vocês conseguem ter uma imagem mais limpa e mais legal, mais profissional para vocês, tá? Que eu peguei
da aula lá do Warley Designer também, que é maravilhoso. Eu vou deixar o link na descrição, que ele ensina a fazer também a Fanta com essa imagem aqui. Então a gente vai usar essa palha que eu peguei lá no link que ele disponibiliza. E olha só como já tá praticamente, né, em ordem aqui o que a gente vai montar. O que eu faço após a blocagem? Venho aqui, eu crio uma cor sólida, mais ou menos aqui, pode ser 23, 23, 23, não tem problema. Um cinza. Eu aplico aqui a máscara de luminosidade. O que é isso? Isso aqui é pra você ver se estão combinando, né, a saturação, tudo, se ela tá combinando. Por exemplo, se esse verde tá mais verde que esse. Se esses tons avermelhados seriam os tons quentes, né? Se eles estão tudo em harmonia. O azul de trás tem que estar combinando com o azul da caixa. Pode ver que ele não tá combinando, ele tá mais escuro. Então a gente vai trabalhar isso aqui para que ele possa combinar, né, com a minha ambientação. Então, o que eu vou fazer aqui é, a gente vai trabalhar esse azul aqui para que ele possa combinar com esse aqui. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Primeira coisa, vamos lá. Vamos trabalhar com a nossa água de coco. Então você deixa isso aqui em cima, que sempre você vai servir para você ambientar. Geralmente dá um Ctrl J, cria mais uma e muda para saturação, tá? Isso aqui é para você ver as sombras da sua imagem, se elas estão combinando, se ela está mais preta, se ela não está tão preta, para que não fique aquela coisa escura demais, clara demais. Então, para você controlar a luz e a sombra da sua imagem, tá? Só ia pedir pra vocês que é o primeiro vídeo que eu gravo, tutorial, então eu tô ainda aprendendo. Então se... não liga não, se eu esquecer de falar alguma coisa, vocês perguntam que eu ensino lá, tá bom? Então a gente pode nomear aqui pra sombra e luz, né? E aqui embaixo eu coloco ambientação e saturação. O que a gente pode fazer agora? Vamos desabilitar o nosso fundo, vamos desabilitar a nossa palha. E vamos trabalhar aqui com a água de coco e com o coco, né? Que é o que importa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, desabilita aqui a água de coco e vamos tirar esse canudo aqui, nada a ver. Então a gente pode pegar qualquer ferramenta de corte, geralmente eu pego o laço poligonal mesmo. Vou fazer um corte aqui mais ou menos seguindo aqui a... Então o que eu fiz aqui foi fechar o laço poligonal e com a ferramenta aplicada aqui você dá um delete, você apaga. Ctrl D para remover a seleção, só você dar Ctrl D ela vai remover. E aqui tá uma técnica legal que eu vou ensinar pra vocês, que é o carimbo. O que é o carimbo? Ele vai copiar pedaços da sua imagem e esconder o que você não quer. Então, ó, a gente vem aqui, rasterizar camada, tá bom? E a gente vai começar a pintar aqui, ó. Que isso aqui, na verdade, não vai quase aparecer. Você vai clicando no Alt e vai... Tá, ó, põe aqui. Toda vez que aparece isso aqui, quer dizer que eu cliquei Alt. Então, clica aqui e pinta. Clica pra você poder ir pintando, ó. Tá vendo? Olha que legal. Ele dá uma mesclagem muito legal, sem que você tenha que fazer tanto trabalho, tanta coisa. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu quero... Essa parte tem que vir aqui pra combinar. Então, a gente faz aqui essa parte. Alt aqui. Bom, agora ali embaixo não precisa, porque eu não vou usar essa parte, porque a água de coco vai ficar aqui dentro. Olha que legal, né? Como que ficou. Então, realmente fica bem real. Fica bem legal. Então, a gente pode habilitar a nossa água de coco e ver mais ou menos o jeito que eu quero ficar. Eu não quero que ela fique tão como a imagem original, ver que ela tá caída, né? Como se ela tivesse saído daqui. Essa tampa abriu, né? E saiu a água de coco. Então, o que eu quero fazer, eu seleciono a água de coco, dá Ctrl T, e eu vou rotacionar um pouquinho pra lateral, pouquinha coisa pra lateral. Só pra dar esse efeito. Diminuo a opacidade aqui no canto direito, para que eu possa enxergar o fundo aqui, pra ver aonde eu quero posicionar ela. Então, eu quero posicionar ela mais ou menos aqui. Eu acho que tá legal. Aqui, mais ou menos. Uma ferramenta de laço poligonal. Tá? Então, você vem aqui, faz aqui o corte. Olhando mais ou menos aqui aonde que tá os pedaços, ó. E eu não uso mesa digitalizadora, tá, pessoal? Feito isso, a gente criou a nossa máscara aqui, a gente vai clicar
Ctrl Shift I para inverter a seleção e vai clicar aqui embaixo em máscara, criar uma máscara. Então, ele criou aqui a máscara, né? Aí você vem aqui com a ferramenta de brush mesmo, se você clicar na tecla B. Você pode dar uma melhorada aqui pra... É um refinamento mesmo, pessoal, pra não ficar aquela coisa, né, chapadona. Nada muito difícil de fazer, tá? Pra aumentar e diminuir o tamanho do pincel, só você segura a tecla Alt e o botão direito do mouse, você aumenta e diminui. Pra cima e pra baixo, você aumenta e diminui a dureza dele, tá? E pra você mudar a cor aqui em cima, é o X, beleza? Então aqui eu acho que tá bom, pessoal. Bom, a gente já vê que tá ganhando uma forma aí, né? Nossa aguinha de coco. E a próxima coisa que a gente vai fazer agora é posicionar o quê? Esse coco não pode ficar duro aqui na areia, né? Ele precisa encaixar com a areia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um Ctrl T no background. Eu vou aumentar um pouquinho esse background, porque como tá bem pertinho, a areia ela fica bem aparente. Ó, percebe que aqui a areia tem uma viradinha já. Eu vou aproveitar essa viradinha pra colocar o coco dentro dela. Essa viradinha aqui, ó, tá vendo? Então eu vou aproveitar pra colocar dentro dela. Então eu vou dar um OK, pessoal. E agora eu volto aqui na máscara. Eu vou pegar a ferramenta pincel também pra ensinar vocês das duas formas, tá? Diminui a opacidade do coco pra você poder enxergar a areia. Clica na máscara. E com a cor preta selecionada, você vai realizando aqui o corte, ó. Tá vendo aqui? Segue aqui, ó. Então mais ou menos é isso aqui, pessoal. Não é nada muito certinho não, porque é areia, né? Então não pode ficar tão bonitinho assim. Então a gente faz aqui mais ou menos vai dando uns cliques mesmo, ó. Aumenta a opacidade, tá vendo? Você vai dando uns cliques mesmo pra ver como que vai ficando, tá? Inverte a cor, clica aqui em cima. O que eu fiz aqui? Eu fiz um toque bem legal. Eu tenho um brush aqui de partículas, ó. Tá? Eu cliquei aqui nas partículas e eu dei uns cliques aqui apagando pra ter uma coisa de areia. Então, é um detalhe pequeno, só que, gente, dá atenção pra esses detalhes porque faz muita diferença. Então, olha aqui, né, como ficou legal. Bom, a gente já começa a ver que tá tomando forma, né, nosso trabalho. Vamos primeiramente ligar aqui nossa ferramenta de ambientação para saturação, porque esse céu não tá combinando com isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma matiz de saturação, vou dar Alt e segurar aqui para mesclar só na camada de baixo, ou você pode clicar aqui também. Vamos lá então. Eu vou criar uma saturação, eu vou diminuindo aqui, ó, até que mais ou menos, olha só como a mágica acontece, pessoal. Tá vendo, ó? Eu preciso fazer com que esse azul fique um azul mais ciano, mais voltado pro meu azul. Acho que mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença, né? Antes, depois, tá vendo? Então olha a diferença que dá. Só que a gente teve um problema aqui na areia, né? Se você desabilitar, você vai ver que essa areia aqui, ela tá bem vermelhada. Não é isso que eu quero, eu só quero mexer no céu. O que eu vou fazer? Clica aqui na máscara do efeito, Ctrl I, para inverter essa máscara, então você apagou ela. Clica no B, para abrir o brush, com a cor branca aplicada, você vai aplicar. Você vai apagar, né, o seu brush, ó. Só quero que seja aplicado aqui. Eu não quero aqui, tá vendo? Aqui eu não quero que isso aqui fique vermelho. Então, com a cor preta, branca selecionada, a gente vai apagar aqui no fundo. E olha só o efeito antes, depois. O efeito que já dá. Só que essa areia também, eu quero ela mais branca. Então eu vou clicar aqui na nossa barrinha de ajustes, na nossa bolachinha. E eu vou vir aqui e vou abrir outra matiz de saturação. Flipar aqui pra baixo, clicando Alt, como eu já ensinei pra vocês. Eu vou diminuir só a saturação dela, pra que ela fique mais legal. Então mais ou menos aqui. Aqui já tá legal, ó. Ó, antes, depois. É bem suave mesmo, bem sutil. Mas pode ver como ela tava avermelhada, agora ela tá mais... Deixa eu baixar aqui o som.
ela tá mais esbranquiçada já. E olha só como esses dois ajustes já fez uma diferença total aqui. Tá muito mais casado, né? A nossa imagem. Com curves aqui. Flipar pra baixo. Olha só. Acho que aqui tá legal. Acho que aqui tá legal. Dá só uma antes, depois. Antes, depois. E eu vou clicar aqui mais ou menos na luz. Vou aumentar aqui um pouquinho essa ó. Acho que assim tá legal, pessoal. A gente vai criar um grupo aqui de background. Organizem suas camadas, por mais que vocês pareça que é bobagem, mas não é. Então, vamos lá. Após fazer isso, pessoal, a gente dá aqui um Ctrl G. Vamos criar aqui o coco, né? Um grupo do coco. Clica na água de coco, Ctrl G. A gente pode colocar água de coco. Organizar nossas camadas, né? Para que a gente possa... E aqui é a mesma coisa, a gente pode colocar aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso coco, pessoal, a gente vai clicar aqui na nossa barra de ajustes e vai criar uma curves aqui. Não esquece de flipar aqui embaixo, porque senão, se você não fazer isso, tudo que você criar vai pegar no background inteiro. E não é isso que a gente quer. Eu quero que pegue somente no coco, tá? Os meus ajustes aqui. A gente vai criar, então, alguns pontos aqui de entrada e de saída, para que a gente possa trabalhar melhor aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, mais ou menos, vou criar aqui um pontinho aqui no coco. Aqui, mais ou menos, pode ser. E eu vou criar um outro ponto aqui, mais ou menos, só pra gerar, né, esse efeito, fica um pouco mais realista, né? E agora, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho com luz, sombra aqui. Só que antes disso, pessoal, eu quero dar um tratamento nessa imagem aqui, então eu vou clicar em Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw, para que a gente possa aumentar um pouquinho a qualidade dessa imagem, que tá legal, mas pode melhorar. Então eu anotei aqui já para a gente ir mais rápido, então eu vou aumentar aqui no Camera Raw para mais 25. Olha como já tem uma diferença na textura. Eu vou aumentar aqui a claridade para mais 28. Aumentar um pouquinho a claridade, pessoal. Então, antes, depois, olha já a diferença que já tá dando. Só que a mágica mesmo, ela acontece aqui embaixo no detalhe, pessoal. É assim que vocês aumentam a resolução de uma imagem. Trabalhando com a nitidez e com a redução de ruído. Então, de nitidez, quando eu fiz a imagem, no 36 ficou legal. Então, eu aumentei para 36 aqui. E a diminuição do ruído, eu coloquei para 42. Então, agora a gente vai dar um OK. Para que a gente possa... Então, olha só. Antes, depois, para que a gente possa dar sequência aqui no nosso trabalho. Então, vamos voltar aqui para a água de coco, pessoal. Agora a gente vai vir aqui na nossa barra de ajustes e vamos criar uma barra de exposição. O que eu faço aqui na exposição? Eu vou diminuir um pouquinho, porque eu quero aplicar um pouco de... Ah, não esquece de flipar, né? Para não diminuir tudo. Eu vou diminuir um pouquinho, porque eu quero criar uma sombra aqui. Então, mais ou menos... Aqui tá legal, né? Então, a gente faz o quê? A gente vai dar Ctrl I para inverter a nossa camada. Porque eu só quero que dá sombra aqui, né? Porque o sol, ele vai vir daqui, pessoal. Já já a gente vai criar o nosso sol. Então, aqui... Ó, você pode diminuir o fluxo para 50%. Opa! 50%, porque aí você vai dar cliques mais suaves, você não vai pegar, né? E aqui eu vou criar mais ou menos uma sombra aqui, né? Por causa que essa água aqui, ela tá gerando uma sombra aqui, né, pessoal? Então a gente pode clicar mais ou menos dessa maneira aqui. Então, olha só, antes, depois. Perfeito. Vem na barra de ajustes, outra camada. E agora a gente vai criar uma mais forte. Flipa ela. A gente vai criar... A última que a gente criou foi a 89. Eu preciso criar uma mais forte. Então eu vou criar mais ou menos, como eu já tenho anotado aqui, 1,30 mais ou menos. Acho que já tá legal. Aqui, ó, 1,39 tá legal. A gente vai dar Ctrl I para inverter a camada. E vai de novo aplicar a nossa sombra agora nos pontos mais escuros, né? São aqui, né? Aqui é os pontos mais escuros da minha imagem. Então,
A gente dá uns cliques aqui, uns cliques aqui. Beleza. Depois que a gente fizer isso, pessoal, a gente vai na barra de ajuste, a gente vai criar outra barra de exposição. Flipa pra baixo. E agora eu vou criar uma bem escura, mais ou menos -2, né? -2 aqui, ó. É isso mesmo. Ctrl I pra inverter. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai... Seria uma sombra de contorno que eu quero gerar aqui. Que é no ponto onde não tem quase nada de luz, né? Como eu vou colocar uma água aqui na frente, então pode ser até aqui mais ou menos, sem problema. Olha só. Que aqui é onde não tem ponto de luz quase nenhum, né? Quase nulo aqui, né? Então aqui a gente vem aqui, vamos diminuir um pouquinho mais. Pode ser uns 20%, porque não ficar tão escuro. E a gente dá alguns cliques aqui, pessoal. Pra mim agora aqui tá bom. Essa camada tá legal. Olha só, antes e depois. Olha só os efeitos, né? Ó, sem os efeitos, com os efeitos. Olha o toque de realismo que dá. Eu até acho que essa sombra pode ficar um pouco mais clara, acho que ela tá muito escura. A gente pode colocar mais ou menos uns 2, tá bom. Perfeito. Depois que a gente fizer isso, pessoal, eu vou mexer um pouquinho na saturação do coco, porque pode ver que esse verde, ele tá mais verde do que esse aqui. Esse aqui tá um pouco meio amarelado, olha. Esse aqui tá mais verde do que esse. Então eu vou criar aqui na nossa barra de ajustes uma camada de saturação. Tá? E eu vou mexer aqui, ó. Mais ou menos, olha só. Gente, o pouquinho que você mexe. Olha só, antes, depois. Não esquece de flipar aqui. Eu sempre esqueço de fazer isso. Olha só. Então antes, depois. Olha a diferença, olha como já tá aparecendo aqui. Só que ele tá com muita saturação. Então eu vou diminuir só um pouquinho. Bem sutil aqui. Uns 10 mais ou menos. Só pra... tá bom. Então, olha só, pessoal. Eu vou desabilitar aqui. Olha a diferença que deu. Olha que bacana. Gente, é mágico. Quando você usa isso aqui, simplesmente a mágica acontece. Uma barra. Uma camada, desculpa. Nomeia de sol. Ctrl G. Agrupa. Sol. Beleza. Se vocês quiserem, eu posso liberar o brush que eu uso pra vocês, tá? Vamos colocar um branco aqui, gente. Porque branco é branco, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui luz direta. Dá um clique, 2. Dá um clique só. Eu vou liberar esses brushes pra vocês se vocês quiserem. Esse brush é massa, massa. Ele dá um efeito top. O que a gente faz agora? Depois que a gente criou a nossa camada de sol, a gente vai criar a nossa luz aqui, né? Porque quando diretamente tocando um objeto, pessoal, seria aqui, ó. Ela tá, né? Tocando o nosso coquinho. Então ela tá aqui, ó. Ela tá batendo em tudo aqui, ó. Tá vendo? Ela tá batendo aqui, ela tá batendo diretamente aqui, aqui nessa parte, ela tá batendo aqui. O que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer a nossa luz de contorno e a nossa luz normal. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no coco, eu criei uma camada normal. Só nomeei com o nome de luz. Cliquei em sobrepor. Com a cor branca mesmo. Pega o pincel. E você vai pintar aqui, ó. Só que você deixa a dureza dele em 0, tá? E olha só que legal o efeito que dá. Então você dá uns cliques aqui, ó. Que a luz tá batendo realmente aqui, né? Então, já deu um efeito bem legal, ó. E aí eu criei outro. Eu nomeei como luz de toque. Mas, sei lá, se tiver o nome correto pra isso, vocês podem falar pra mim. Coloquei como luz direta. Cliquei aqui no pincel novamente. Diminuí o pincel. E foi aonde eu vim dando alguns cliques aqui, ó. Tá vendo? Pra poder criar a nossa luz de toque. Que seria a luz de contato, acho que esse é o nome correto. Eu não me apego ao nome, entendeu? É isso, acabou. Então é mais ou menos isso aqui, pessoal, que eu fiz. Olha só, eu criei aqui essa luz aqui, ó. Fechou, eu acho que o nosso coco, ele tá tudo certo. Agora a gente vai trabalhar no nosso produto, né? Cria um ajuste de curves. Flipa pra baixo no nosso produto. E a gente vai mais ou menos criar aqui alguns pontos. Alguns pontinhos de... Olha, acho que tá legal assim, ó.
uns pontinhos só pra dar um ajuste legal. E agora a gente vai trabalhar com a nossa exposição. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa sombra, pessoal. Então vamos criar mais ou menos aqui um -1. Opa, flipa. -1. Mais ou menos isso. Ctrl I pra inverter a camada. E a gente vai fazer agora a nossa sombra aqui, pessoal. Então olha só. Primeiramente, aqui tem que estar com sombra, né? Então a gente já começa dando um pouquinho de sombreamento aqui. Aqui nessa área a gente tem sombra. Então a gente pode pintar aqui, ó. E aqui, pessoal, que tá o truque legal, que é essa parte aqui, né? Mais ou menos essa parte, ela não tem luz. Então, esse efeitinho aqui que vocês fizerem, ó, já dá um toque bem legal. Aqui também não tem quase nada de luz. Olha que top que fica. Ó, tá vendo? Agora a gente vem aqui. A gente cria mais uma barra de... Opa, mais uma barra, gente. Ô, meu pai. Mais uma camada aqui de exposição. Flipa ela. E a gente vai colocar mais ou menos um pouco mais escuro. Se aquele lá foi 1,11. Acho que, sei lá, acho que 1,60. 1,67. Acho que tá legal. Aí, ó. Clica pra inverter o nosso brush, a cor branca aplicada. A gente vai criar a nossa sombra. Por isso que eu falei pra vocês que não importa tanto aqui, porque como tá bem escuro. Eu até acho que eu posso fazer uma coisa que eu não fiz, na verdade. Ó, aqui não tem tanta sombra, porque tá vindo luz, né? Então a sombra tem que estar mais ou menos aqui. Eu vou criar mais uma barra de exposição. Eu vou testar, tá? Eu vou colocar ela bem escura. Mais ou menos aqui. Mais Ctrl I e vou aplicar só aqui. Eu acho que vai ficar legal. Ó, pessoal, ficou legal. Porque aqui, na verdade, já tem que estar um pouco mais escuro, né? Ó. Acho que ficou legal. Acho que eu posso diminuir um pouquinho, né? Tá muito escuro. Mais ou menos uns 278. Pouca coisa mais escura que o outro. E aqui a gente já tem o nosso efeito, a nossa sombra, né? Vou fazer a nossa luz. Tá? Da mesma maneira que a gente fez lá. Então a gente vai criar uma camada. Coloca a luz. Sei lá, pode colocar luz direto o nome. Clica em sobrepor. Aqui. E agora a gente vai diminuir o fluxo. 50% tá bom. E a gente vai dar uns cliques onde tá vindo com bastante luz, tá? Então, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, pessoal. Aqui tem que estar com luz, tá? Porque aqui tá por trás da latinha, da coisa, então tem que ter luz aqui. Só que bacana o efeito que já deu aqui, pessoal. Que top que tá ficando. Agora a gente vai criar outra camada, mesma coisa. Luz de toque. Vamos colocar, essa tá em sobrepor, a gente vai colocar ela em luz direta. Mesma coisa, pessoal, vem com o pincelzinho aqui, tá? Faz aqui, ó, essa luz de contorninho aqui. Então, geralmente, o que eu faço? Eu clico num ponto aqui, ó. Segura Shift, clica, ele vai criar como se fosse uma linha. Segura Shift, clica, olha só, ele cria como se fosse uma linha. Então é bem legal pra você fazer esse efeito, ó. Segura Shift, mesma coisa, clica aqui com Shift segurado, ó. Aqui tem que ter um contorno legal, porque aqui tá batendo sol. Aqui pode ter um pouquinho, que o sol tá pegando, não tanto, só um pouquinho. E pessoal, eu acho que tá ótimo. Olha só, sem os ajustes, pessoal. Com os ajustes, olha que cada detalhe importa, tá? Beleza, depois que a gente fez isso aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma sombra projetada aqui, ó. Porque o sol tá batendo aqui, então o correto, né, na verdade, é a gente ter sombra aqui, né? Então, o correto é a gente ter sombra aqui, toda nessa região aqui, pessoal, né? Porque o sol tá batendo aqui. Então, vamos lá, vamos fazer essa sombrinha aí legal. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai achatar o pincel, tá? Só você segurar aqui no pontinho e achatar. Olha só que bacana, ele já vai ficar com o formato que a gente precisa. Eu vim com a ferramenta de pincel mesmo, coloquei na cor preta. Só que o que eu fiz? Eu diminuí
Coloquei mais ou menos um 30 de fluxo, tá? Fui lá embaixo no nosso background, criei uma camada. A gente pode nomear aqui ela como sombra projetada. Vim dando alguns cliques aqui, né? Aqui geralmente é um pouco mais escuro. Pouca coisa. Não, nada muito. Não se preocupa com essas imperfeições aqui, a gente vai tirar quando a gente dá um blur, tá? Então, acho que tá bom, pessoal. Acho que é isso. Cria uma máscara aqui, dá mais uns ajustes aqui, ó. Apaga um pouco onde você não quer que apareça, tá? E é isso, a luz é isso, mais ou menos. Converte em objeto inteligente, tá, pessoal? Clica com o botão direito no mouse em cima da camada. Converte. Vem aqui em filtro. Blur, né? Desfoque. Desfoque gaussiano. Ó. Aqui mais ou menos um 38. Sei lá, um 30 tá legal. Eu criei uma máscara. Vim com a ferramenta aqui no cantinho, ó, gradiente, degradê, né? E você vai dando alguns cliques para apagar a sombra, porque ela não pode vir tanto, né? Com a cor preta selecionada. E com a cor branca a gente revela um pouco. Beleza, a gente criou a nossa sombra. A gente criou tudo, né? Agora a gente vai colocar nossa palhinha no fundo. Bonitinha aqui. Né? O que eu vou fazer com essa palha? Não esqueça de converter tudo em objeto inteligente, tá, pessoal? Todos os arquivos que vocês subirem, aqui o meu ele já vai sozinho, dependendo da versão do seu Photoshop, você tem que fazer manualmente. Então, só você vir aqui, clica com o botão direito do mouse, converte em objeto inteligente. Beleza. Com a nossa palhinha selecionada, pessoal, eu vou dar alguns blurs aqui nela, alguns desfoques. Então, o primeiro desfoque que eu dei foi o desfoque gaussiano. 2. Não foi tanto que eu dei, não. Eu dei só um pouquinho, só 3, acho que tá legal. Antes, depois, olha que legal. E dei um desfoque de movimento, como se estivesse ventando, sabe? Então eu deixei mais ou menos, é isso mesmo. Eu deixei mais ou menos um 22 aqui a escala, tá? E eu coloquei em 17 o desfoque de movimentos, tá vendo, pessoal? Só que, ó, se a gente vir aqui e clicar aqui, você pode ver que esse verde ele não tá tão verde. Então eu mexi só um pouquinho na saturação, que eu ensinei pra vocês. Só você criar aqui, flipa pra baixo. E eu mexi aqui mais ou menos pra ver se eu conseguia depois achar aqui um verdinho mais interessante. Aqui está bom. Olha só, pessoal. Parece que não, mas olha a mudança. Depois disso, pessoal, o que eu peguei? Eu peguei essa coisa aqui, essa água de coco. Eu dei um Ctrl J nela. Peguei a água de coco de baixo, sobe ela pra cima, só segura e arrasta pra cima de tudo. Subiu. Fechou. Ctrl T, trouxe ela pra baixo, aumentei, rotacionei um pouquinho, aumenta bem o tamanho dela, põe ela aqui, ó. Mais ou menos isso que eu fiz. Né? Pra dar aquele efeito de profundidade legal que a gente tem, né? Que esse é o truque, pessoal, é a gente trabalhar com os desfoques para que a gente possa atingir, então, né, nível legal. Nem coloquei ela tão pra cima assim, acho que aqui tá legal. Convertido em objeto inteligente, a gente vai vir aqui no filtro, desfoque gaussiano, mais ou menos aqui, tá legal. Eu até acho que eu posso, acho que até posso dar um Ctrl T, rotacionar um pouquinho, aumentar um pouquinho ela. Aqui. Olha, pessoal, que bacana que fica, né? O efeito que dá no final. Cria aqui um grupo. Põe água de coco da frente. Opa. Não importa os nomes que você usar, desde que você entenda, é o que importa. Por enquanto, né? Quando você está iniciando, depois que você pegar mais bastante coisa, você se preocupa com isso. Vamos aqui na nossa barra de ajuste, pessoal. A gente vai criar 2 camadinhas de exposição aqui. A primeira, eu vou dar flipa ela e a gente vai criar a nossa sombra. Como ela tá aqui na frente, ela tem a luz, né? Tá chegando menos aqui. Que a ideia seria que ela estivesse, né, enfiada na areia um pouco mais pra frente. Então a gente vai colocar aqui mais ou menos um ponto de luz um pouquinho mais escuro. Aqui. Dá um Ctrl I pra inverter a camada. Clica na tecla B pra abrir o brush. Se o de vocês aparecer essa cruzinha, quer dizer que seu Caps Lock tá ligado. Só desligar o Caps Lock que volta a aparecer o brush. Volta ele ao normal.
E com a cor branca selecionada, a gente vai fazer a nossa sombra aqui, pessoal. Tá? Você pode aumentar o fluxo aqui um pouco. A gente vai criar aqui a nosso efeito de sombra aqui, ó. Olha, não parece, mas olha a diferença que dá, pessoal. Até aqui pode ter um pouco de sombra, porque ela tá de frente pro sol. Então ela não tem quase nada de sombra. Prontinho, agora a gente vai criar na nossa barra de ajustes, exposição, flipa pra baixo e criar um pouquinho de luz. Aqui mais ou menos tá bom. Ctrl I pra inverter a camada. Eu só quero revelar a luz aqui, que é onde tá pegando. Então a gente vai botar a luz só aqui. Aqui a gente volta na nossa sombra, tira um pouco de sombra daqui com a cor preta selecionada, porque aqui tá pegando sol. Então aqui não pode ter sombra, né? Olha que legal o efeitinho, ó, que já deu, tá? Eu ainda criei um pouquinho uma ferramenta de curves e criei aqui um pontinho, mais ou menos, sei lá, mais ou menos aqui. Aqui mais ou menos, ó. E olha só que legal, pessoal, o efeito que dá de profundidade na nossa imagem, aqui no fundo e aqui. A gente pode até aumentar um pouquinho o desfoque da nossa palha, né? O desfoque gaussiano dela. Vou colocar mais ou menos 4. Só pra dar mais ênfase mesmo pro centro, que é o legal, é isso aqui, né? É o nosso coco. Isso aqui, como que eu tirei isso aqui, por exemplo? Seu background apareceu com alguma coisa que você não quer usar. Eu veio bem simples o que eu fiz. Eu dupliquei o background, né? Uma máscara nesse de cima. Eu apaguei essa parte aqui. Eu apaguei essa parte aqui. Aqui embaixo você pode tirar o flip, tá, pessoal? Pra pegar nas duas camadas, pra elas ficarem com a mesma cor. Agora, background de baixo, dá um Ctrl T, pessoal, e movimenta. Olha só. Movimenta. E já era. Não tem mais aquela porcaria que tava aqui. A gente vai sumir aquela parte que eu não queria. Essa parte aqui no meio tá... Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, porque... Vou fazer de novo essa sombra, pessoal. Cria de novo uma camada aqui. Cria a nossa sombra de novo. Aqui. Coisa. Converte objeto inteligente. Vem aqui no desfoque. Desfoque. Gaussiano. Aplica um desfoque. Não pode ser assim. Vem aqui, diminui um pouco a saturação. Olha só. Pronto. Resolvido o nosso problema. Diminui um pouquinho mais a saturação, a opacidade aqui, porque acho que tá muito escuro. Só. Pronto. Criamos a nossa sombra. E olha só, se você aplicar aqui, como as cores estão todas combinando. Então, ó, o mesmo vermelho que tá aqui, o mesmo laranja que tá aqui, é o mesmo que tá combinando aqui embaixo. Ó, como tá casando. O mesmo tom de verde que tá aqui, ó, o mesmo tom de verde daqui, o mesmo tom de verde daqui. O azul que tá no fundo é o mesmo tom de azul da minha latinha não, do meu suco aqui. Se fazer alguns ajustes, você pode até clicar aqui, colocar ajustes de ambientação, né? Pode desabilitar ele, você não vai usar mais. Pessoal, aqui a nossa imagem está praticamente finalizada. O que eu costumo fazer agora? Eu crio... Agora eu vou dar uma pesquisa de cores, que é o grande chefe de tudo. Cria pesquisa de cores, não flipa para pegar em tudo. Clica aqui, ó. E clica aqui em Strip. E vai com a tecla cacetinha para baixo, vai descendo até você ver algum efeito que fica legal. Ó, esse efeito ficou legal. Tá? O que eu vou fazer? Eu diminuo ele quase zero. E eu revelo só um pouquinho. Ó, antes, depois. Só cria de novo. Mesma coisa. Clica aqui no loot e vai descendo, pessoal. Eu gostei desse aqui, que ele deu um... Na verdade não, esse aqui tá muito forte. Cria pesquisa de cores. Bora. Vai clicando aqui e vai descendo. Vai vendo as que mais se encaixam. Ó, essa aqui deixou a luz bem legal, só que óbvio que eu não vou deixar estourando assim. Você diminui tudo no zero e você aumenta só um pouquinho, entendeu? Mais ou menos aqui uns 12, ó. Pouquinha coisa, não é nada muito exagerado. Eu até acho que tá muito forte. Vou colocar mais ou menos uns 5%. Aqui eu vou colocar mais ou menos uns 10%.
Não pode colocar muito exagerado, tá, pessoal? Porque senão não fica legal. Acho que aqui tá bom. A gente pode clicar aqui nas duas, seleciona as duas, agrupa, coloca ajuste de cores. Essa aqui a gente pode jogar fora, porque a gente não vai usar mais, tá? Só segura a raça aqui pela latinha de lixo. Ó, clica aqui no primeiro grupo e você vai apertar Alt, Ctrl, Shift, E. Ele vai agrupar tudo e vai transformar em uma imagem tudo o seu trabalho. Você pode vir aqui e colocar arte final. Arte final. E a gente vai converter em objeto inteligente. E agora a gente vai dar um camera raw nela aqui. Pra gente poder ver o que vai ficar legal, o que não vai ficar legal na nossa imagem, tá? Então a primeira coisa, a gente vem aqui no ajuste básico. Geralmente eu aumento a textura, né? Aumenta um pouquinho a textura, a gente pode aumentar um pouco a claridade. Diminui um pouquinho a saturação, tá, pessoal? Pouca coisa, pelo menos, sei lá, menos 6. Antes, depois. Olha que da hora, gente. Nossa, tá ficando melhor que o outro que eu fiz. É sempre assim, né? Sombras, a gente pode... Tira um pouquinho, não deixa tão escuro não, pessoal. Tira um pouquinho de sombras. Meu, esse aqui é mais... Diminui um pouquinho o branco também, pra não estourar. Isso aqui é mais no olhômetro, tá, pessoal? Eu não sou nenhum fera ainda nessa parte. Vou ser bem sincero com vocês. Nessa parte de camera raw. Então, o que eu sei aqui é pouca coisa. Acho que pode aumentar um pouco a textura. Vamos ver aqui se a gente tá com ruído. Tá? Eu acabei tirando bastante o ruído na outra versão que eu fiz. Eu não vou fazer isso dessa vez. Aumenta a nitidez. Aumenta um pouco a nitidez, pessoal. Antes, depois. Eu acho que dá pra deixar assim. Não precisa... Ó, tá com pouca coisa, então tira um pouquinho. Ó. Pouca coisa de ruído, tá? Então, ó. Aí, pessoal. Acho que você já pode dar um ok. E olha só a transformação da nossa imagem. Então, como é que ficou? Tá? Antes, depois. Como que ficou, ó. Então, a nossa imagem era assim. Ficou desse jeito. Poucas coisas, né? Você pode ver aqui que a textura melhorou. E é isso, pessoal. Como que foi que eu fiz? Lembrando que os arquivos vão estar na descrição do vídeo, tá? Para que você possa baixar e fazer junto comigo. Se você quiser alguma arte, tá no meu Instagram, você pode comentar pra mim. Manda no inbox. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui nos comentários ou me chama, que eu vou estar tentando atender todo mundo, tá, pessoal? Mais uma vez, lembrando que é o primeiro vídeo que eu gravo, então se eu falei algumas coisas erradas ou se eu acabei não falando certo, desculpa, porque eu ainda tô adaptando, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu joinha e volta lá no meu Instagram agora, só você pedir pra mim qual arte que você quer que eu vou trazer, tá? Fica ligado que logo logo a gente tem mais um vídeo, se inscreve no canal, compartilha pra geral. É isso, valeu, fui!